Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco.
Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco.
Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco.
Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. A sessão acontece em um auditório amplo, com paredes brancas e carpete cinza claro. A parede da direita é composta por janelas grandes que auxiliam na iluminação do ambiente. Os desembargadores e juízes estão sentados à mesa semicircular, à frente da plateia do auditório. Bom dia, senhoras e senhores. Por trás da mesa semicircular, há um quadro branco para projeção de slides, e em ambas extremidades do quadro, as bandeiras do Brasil e de Roraima estendidas. Aqueles que nos aguardam. Minutos antes de vir ao auditório, eu estava firmando o termo de cooperação técnica com a Defensoria Pública do Estado. Isso tomou um pouquinho do nosso tempo. E, verificado o quórum regimental e contando com a presença do ilustre Procurador Regional Eleitoral, eu declaro aberta a 93ª sessão ordinária deste Tribunal Regional Eleitoral e pergunto aos membros deste colendo tribunal se consideram lida, corrigida e aprovada a ata da sessão anterior. Aprovada a ata, eu pergunto inferior se direito da algum nossa dos tela, membros o espaço para a janela dos trouxe intérpretes de Libras, que alternam o trabalho de tradução a Não cada 20 havendo, minutos. peço então o pregão do primeiro e do segundo processo, que foi informado que será julgado em bloco. Recurso eleitoral na ação de investigação. O senhor secretário, que está sentado ao lado da desembargadora, é um homem negro de pele clara, veste toga e usa óculos. Ele lê atentamente a pauta que segura em suas mãos. Recorrentes e recorridos Gleice Moraes Bezerra Mota e Anderson Dionis Dias de Almeida. Na mesa semicircular estão dispostos, além dos microfones e aparelhos técnicos, papéis, taças com água e placas dispostas à frente de cada participante, com o nome e cargo de cada um. Recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral número 0600-58706. Relatora juíza Tânia Maria Brandão Vasconcelos. Recorrentes e recorridos Gleice Moraes Bezerra Mota e Anderson Dionis Dias de Almeida. Advogado Moacir José Bezerra Mota. Recorrente e recorrida Núbia Costa Lima. Advogado Fábio da Costa Maciel. Recorrente e recorrido Marcelo Mota de Macedo. Advogado Diego Victor Rodrigues Barros. Recorrida Neila Carvalho de Oliveira.
advogado Diego Victor Rodrigues Barros, recorrido Antônio Oliveira Garcia de Almeida, advogado Tiago Pires de Melo. Haverá sustentação oral de 10 minutos do advogado Tiago Pires de Melo, pelo recorrente. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Garcia de Almeida. Passo a palavra para a eminente relatora. Vamos ter sustentação, não? Haverá sustentação oral 10 minutos. A desembargadora Tânia está sentada ao lado direito da mesa, próxima ao centro. A doutora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto à altura do ombro, veste toga e usa um óculos. Ao Antônio Oliveira, ele é favorável. Pergunta então ao advogado. Por trás da desembargadora, em destaque a bandeira do Brasil. Favorável no sentido de reduzir a multa. O advogado que fará a sustentação oral, sentado à frente da mesa, pede a palavra, porém está sem microfone. Fique à vontade. Se dirige ao palanque à frente dos juízes. Passa a palavra então ao advogado. O advogado que estava sentado em uma das poltronas vermelhas dispostas à frente dos juízes levanta-se e dirige-se ao palanque também em frente à mesa. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento a eminente desembargadora Elaine, presidente dessa Corte Eleitoral. Cumprimento a eminente relatora, desembargadora Tânia. Cumprimento a eminente juíza Joana Sarmento. O advogado é um homem de pele branca, cabelo curto e escuro, Alberto, veste toga e usa óculos. Ataliba Albuquerque, Francisco Guimarães e Felipe Bouzadas. Como adiantado pela... Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Havendo a diminuição da multa, a resignação aqui, no caso, ela só vai se restringir em relação à multa em si. O fato que ensejou a aplicação de multa pelo juízo de primeiro grau teria sido um vídeo nas cadeiras vermelhas ao fundo, alguns espectadores sentados, Cabral, no qual, juntamente com o governador, teria, em tese, se prestado, supostamente prestado apoio à candidatura da prefeita Núbia, que aqui também figura como recorrente e recorrida. Nesse particular, o juízo de primeiro grau, ele invocou a aplicação do inciso 2º, artigo 73 da Lei Eleitoral, da Lei 9.504. E é justamente sobre essa aplicação legal é que se concentra aqui o esforço retórico e argumentativo do recorrente, uma vez que a previsão legal fala elenca como proibição utilizar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Veja, a primeira pergunta que se faz é qual material ou qual serviço custeado pelo governo ou pelo poder público teria sido utilizado. Aqui, na verdade, excelências, trata-se de um vídeo particular e nós voltaremos aqui, espero eu, às reflexões que foram trazidas no julgamento de ontem, no que diz respeito à aplicação do artigo 36A. No vídeo em questão, é muito claro, muito embora não se indique a data no qual ele foi gravado, é muito claro que se está no período de pré-campanha. Inclusive, o governador trata a prefeita, né, à época candidata, como pré-candidata. Então, nesse caso em específico, diferentemente, nada obstante o respeito que se tenha pelo juízo ACOR, entende-se que não há lugar para se aplicar o 73º justamente em razão do permissivo do artigo 36A. E aqui eu faço um breve relato do contexto em que se deu o vídeo. O vídeo é particular, não seria um vídeo institucional, então já partiremos para aquela faz contato visual com os participantes à mesa e vídeo institucional, no qual o deputado Marcelo Cabral, reportando-se à população, diz que teria apresentado uma emenda parlamentar para a recuperação de uma dada vicinal, e ele passa a palavra para o governador. E o governador agradece o apoio dos deputados, agradece o apoio do deputado Marcelo Cabral e diz o seguinte, que foi um pedido da pré-candidata Núbia. É só isso. O
O governador se manifesta dizendo que aquele serviço era um pedido da pré-candidata Núbia, e só. Em razão disso, desse vídeo publicado nas redes sociais particulares do deputado Marcelo Cabral, é que se disse que houve utilização de serviço público. E aqui, dentro daquela linha de intelecção que foi desenvolvida por esta douta corte, não se aplicaria o 73 segundos justamente em face do permissivo. E aqui eu destaco do permissivo da lei eleitoral, e aqui eu destaco novamente o parágrafo 2º, que é permitido no período de pré-campanha a divulgação das ações políticas desenvolvidas. Então, mencionar que houve um pedido da pré-candidata, da referida em relação à obra que estava sendo, que iria se iniciar, entende o recorrente que não configuraria ilícito eleitoral passível de multa. E aqui destaco também que não há qualquer pedido expresso de voto por parte do recorrente, não é feito, nem implicitamente é feito pedido de voto. E aqui eu rememoro, na verdade, eu cito um precedente que é um pouquinho diferente daqueles que foram abordados, Olha até porque para os se tratava papéis de imagens de bem público, mas há um precedente do TSE, no RESP 2564, no qual se diz, no qual se pontifica o seguinte: a veiculação de expressões e frases com clara intenção de promover a reeleição de candidato, mas sem pedido explícito de votos, não encontra vedação na norma. E aí eu trago mais um outro precedente também do TSE, de relatoria recentíssimo, de relatoria do ministro Carlos Horbach, que se posiciona no sentido de que a veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços ou campanha de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se confunde com publicidade institucional. Então, aqui, excelências, conclui o recorrente que se trata de um indiferente eleitoral, razão pela qual, nada obstante a imensa deferência que se tem pela corregedora, ainda mais quando ela já se pronunciou que irá diminuir a multa, entende que aqui é o caso, na verdade, de se extirpar a multa com julgamento de total improcedência dos pleitos formulados na presente age. Muito obrigado. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Eminente Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora corregedora, em nome de quem cumprimento os demais membros dessa corte, cumprimento os Fala o procurador regional, sentado ao lado da desembargadora. Oral, os servidores dessa casa e quem nos assiste pelo meio virtual. Eu inicio, senhora presidente, levantando uma questão de ordem. O procurador regional, doutor Alisson, está sentado ao lado direito da desembargadora, à mesa. É um homem de pele parda, cabelo e barbas no mesmo tom escuro. Que não foi apreciado ainda nos autos, até porque o parecer do Ministério Público Eleitoral aborda esses recursos também. Então, pergunto... A doutora Tânia pede a palavra. Só Vossa Excelência pode agora se posicionar se homologamos ou o Ministério Público assume a titularidade do recurso e a gente segue. Há dois pedidos aqui, né? Em primeiro lugar, o pedido... O procurador Alisson continua a leitura do documento que está à sua frente. E extinção sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 485, inciso 8º, e combinado com o artigo 998 do CPC. O que diz respeito à desistência da ação é vedado pelo Código de Processo Civil, considerando já a existência de sentença e também o interesse público envolvido na ação eleitoral. No que diz respeito ao recurso, o Ministério Público Eleitoral já apresentou parecer no sentido do não provimento, né, dos recursos, e, portanto, não há... Olhe atentamente para os papéis à sua frente. A titularidade agora desses recursos. De qualquer maneira, ainda existem os outros dois recursos a serem apreciados, do representado Antônio Denário e da senhora Núbia, na parte da conduta vedada. Então, a manifestação é pelo não acolhimento do pedido de desistência da ação, mas a homologação da desistência dos recursos. Bom, senhora presidente. A doutora Tânia fala. Eu acolho, né, no meu julgamento aqui... Organize os papéis que estão dispostos na mesa, à sua frente. Da mesma toada do Ministério Público,
sendo impossível a extinção do feito por desistência da ação, acolho o pleito de desistência do recurso dos recursos de Gleice Moraes Bezerra e do Anderson Jones apenas para afastar os pedidos de cassação do diploma da Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua frente. Então, em preliminar, eu voto nesse sentido. Senhores, está em discussão a questão de ordem a respeito de um pedido de desistência e que foi protocolizado ontem, segundo... Isso. Né? Isso. E, pelo que eu ouvi do eminente procurador, há um pedido de desistência. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Pela impossibilidade, em razão do interesse público, enfim. E também um pedido de desistência do recurso. Poderia explicitar, por favor, só para que os membros entendam quem está desistindo dos recursos? Quais são os representantes? A Gleice, a doutora Tânia Moraes Bezerra e o Anderson Jones, que foram os candidatos concorrentes da Núbia, atual prefeita eleita de Pacaraima. Pacaraima, né? Do Amajari. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Então, alguém quer se pronunciar a respeito do voto da eminente relatora no sentido de indeferir o pedido de desistência da ação e deferir ou homologar o pedido de desistência dos recursos interpostos. Pela Gleice e o Anderson. Alguma divergência? Sem divergência, a presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. O pedido de desistência da ação e homologou o pedido de desistência dos recursos interpostos por Gleice Moraes Bezerra Mota e Anderson Dionis Dias de Almeida. Devolvo a palavra ao senhor procurador. O procurador Alisson continua a leitura do documento que está à sua frente. No que diz respeito aos recursos a serem apreciados por esse colegiado, eu vou ratificar já o parecer juntado nos autos pelo não provimento dos recursos, considerando a subsunção da conduta ao artigo 73, inciso 2 da Lei 9.504 de 97. Esse dispositivo diz que é a conduta vedada usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. No parecer, bastante abordado essa temática e, pelo que eu compreendo da sentença, houve um serviço de reconstrução da vicinal no município de Amajari, que foi aproveitado com propósitos eleitorais pelo senhor Antônio Denário e Núbia Costa Lima. Núbia Costa Lima, então, pré-candidata à prefeitura de Amajari, e o senhor Antônio Denário, então, governador do estado de Roraima, mediante discursos realizados no local em que estava sendo realizada a obra. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Evidentemente que esse discurso de aproveitamento do serviço empreendido pelo estado de Roraima não obedeceu ao caráter legal da publicidade, tal como preconizado no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, e, portanto, configurou desvio de finalidade, já que não houve o propósito educativo, informativo ou de orientação social. De modo que entendo que houve subsunção à norma do artigo 73, inciso 2. Do mesmo modo, ratifico o parecer no que diz respeito à sanção de multa. Houve uma ponderação adequada, segundo as circunstâncias do caso concreto. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Não merece reforma nesse ponto. Então, senhora presidente, sendo bastante breve, o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo conhecimento e não provimento dos recursos eleitorais. Devolvo a palavra para a eminente relatora. Bom, elucidadas aí as questões de fatos e processuais, são duas ações que foram julgadas em conjunto. A doutora Tânia fala. Juiz da 7ª Zona, Pacaraima, né? Por isso que ficou a confusão, Pacaraima, porque Pacaraima abrange e, no final, houve a condenação... Por trás da desembargadora, em destaque a bandeira do Brasil. Houve a condenação... Organize os papéis que estão dispostos na mesa, à sua frente.
bagunça, gente, papel demais. Esse processo ele foi se desdobrando. Houve a condenação em multa do senhor Antônio Denário, Marcelo Cabral e... Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Anúbia Costa de Lima, né? Onde a situação ou as situações apresentadas, como disse o Ministério Público, acabaram por configurar o ilícito eleitoral. E o que se destaca aqui, efetivamente, que o Marcelo Cabral, o Antônio Denário, né, e a Núbia é apenas a beneficiária, né, eles antecipadamente, né, de fato, fazem campanha. E o pedido de voto, ainda que não explícito, né, ele está na demonstração de apoio, na sugestão de que, mesmo antes de iniciar a sua gestão como possível candidata eleita, né, já há uma demonstração olha atentamente para os de papéis à sua apoio, no frente. sentido de que, olha, ela já está trabalhando, nós estamos juntos, enfim, é a melhor candidata. Então, só um tolo mesmo, né, não embarcaria nessa sugestão e compreenderia, né, o pedido de voto aí. Então, não se pode negar, eu estou resumindo aqui, porque o que, na verdade, aconteceu foi isso, de mais grave de tudo que foi apresentado nas iniciais. Então, eu reconheço a ocorrência e a infração, e, no parecer, o Ministério Público pede pela manutenção da pena, da sanção aplicada, que era 30 mil FIIs. Faz contato visual com os participantes à mesa. Tanta gravidade, embora existe, nós não estamos aqui para prestigiar esses arroubos, né? Regra é regra, e no eleitoral isso precisa ser observado, né? Então, assim, se eu tenho como aliado o governador eleito, é claro que eu sou mais forte de quem não é nada. E até num desprestígio para o prefeito, que está lá trabalhando, está na gestão dele, então tudo que está acontecendo agora não pode ser por conta das ações da pré-candidata, mas sim do prefeito em exercício. Então, nesse aspecto, eu estou em dissonância parcial com o Ministério Público, conheço e nego provimento aos recursos interpostos por Gleice Bezerra de Moraes e Anderson, e ainda conheço e dou provimento aos recursos interpostos por Marcelo Mota Cabral, Antônio Oliveira Denário e Núbia Costa Lima para reformar a sentença e diminuir o quanto da sanção pecuniária aplicada para o valor de 5 mil FII, conforme artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504/97. Valendo anotar que lá atrás ficou homologado a desistência do recurso. É sobre isso na que outra eu ia ação. falar. No início da conclusão, Vossa Excelência diz: conheço e nego provimento aos recursos de Gleice e Anderson. Aí, no caso, seria homologo a desistência dos recursos, exatamente. Os recursos de Gleice e Questiona Anderson. a desembargadora Elaine. E, em relação aos demais, Vossa Excelência conhece e nega provimento. Provimento, isso. É porque ainda saiu aqui com a Ou seria parcial anterior. provimento porque está adequando a multa? Parcial provimento aos recursos, porque eles querem absolvição. O pedido também é de absolvição. Então, conhece e dá parcial provimento. Para reduzir a multa aplicada a Marcelo Cabral, Antônio Garcia Almeida e Núbia Costa de Lima, para o patamar mínimo de 5 mil FII. A doutora Tânia fala. Em discussão, o voto que acabou de ser proferido. O doutor Francisco pede a palavra. Pois não, doutor Francisco. Desembargadora, foi fixado inicialmente 30 mil FII, foi na sentença de primeiro grau? É. A manifestação do Ministério Público foi para manter?
Os 30 mil, a condenação inicial. A doutora Tânia fala. Alguma divergência? Eu havia... Pois não, doutora Joana? A doutora Joana está sentada na extremidade esquerda da mesa. É uma mulher de pele branca, cabelo escuro na altura do ombro. Da infração, mais uma vez eu vou divergir, né? Eu acredito que tem que haver, de uma certa forma, uma margem de liberdade de expressão, de exposição de campanhas, de políticas. Não creio que esse seja o maior dos problemas Por trás da mesa, ao fundo da imagem dos juízes, a equipe técnica e assessores, também sentados à frente de computadores. Quem está apoiando quem não está. Não vejo isso como um ilícito eleitoral. E, nesse ponto, eu vou acompanhar, no sentido de improcedência, acompanhando o doutor Tiago ali, a manifestação dele. Vossa Excelência está abrindo divergência para dar provimento ao recurso de Antônio Denário. E julgar improcedente, né? Nós temos a desistência do recurso na A doutora Tânia fala. E temos o julgamento do recurso na AIME, porque são conjuntos. Sim, né? Na parte da homologação, sim. A gente consegue ver caracterizada a conduta vedada, né, onde ele sugere já está atendendo, né? Ele sugere não, divulga que está atendendo o pedido da pré, né, em detrimento da existência de um prefeito no cargo. No caso de Gleice Moraes Bezerra e Anderson, está ok, nós já homologamos a desistência. Então, no caso aqui, Vossa Excelência vota pelo provimento do recurso de Antônio Oliveira Garcia, Marcelo Mota e Núbia Costa, no sentido de que não houve a conduta vedada. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu havia trazido o meu voto, acompanhando integralmente o parecer ministerial para manter a sentença nos termos em que foi A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Dependendo de como ficar o julgamento da maioria, eu não vou divergir sozinha somente nisso, que seria apenas na fixação do valor da multa. As razões estabelecidas pela nobre corregedora são factíveis, né? Então, eu vou passar a colher os votos, só estou procurando aqui a minha listinha. No sentido, a doutora Tânia já proferiu seu voto para dar parcial provimento aos recursos e reduzir a multa arbitrada para 5.000 FIR. Doutora Joana já se manifestou, abrindo divergência no sentido de dar provimento aos recursos e julgar, no caso, improcedente a AIGE, né? No caso. Doutora Taliba, como vota? Presidente, eu acompanho o doutor Taliba é um homem de pele clara, cabelo curto e grisalho, usa óculos e veste toga. Ocupa a extremidade da mesa semicircular. Felipe, por gentileza. Doutor Felipe Presidente, bom dia. Eu acompanho na íntegra o voto da relatora, dos desembargadores Tânia. Usa um terno escuro, usa óculos e fones de ouvido. Doutor Luiz Alberto. Doutor Francisco. Acompanho o voto da Luísa Joana. Vossa Excelência tem que falar próximo ao microfone, por favor. Obrigado. Francisco ajusta o microfone à altura do rosto e pede a palavra. Eu acompanho o voto da eminente juíza Joana, como ontem já foi matéria aqui discutida, apresentando, e votei nesse sentido. Então, tenho que realmente acompanhar no sentido da improcedência da referida ação. Como eu disse anteriormente, eu acompanho o voto da eminente relatora e, inclusive, na questão da redução da multa, e anuncio o resultado. Por maioria de votos, esta Corte Eleitoral deu parcial provimento aos recursos... A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Antônio Oliveira Garcia, Marcelo Mota de Macedo e Núbia Costa Lima, para reduzir o valor da multa a 5.000 FIR, em dissonância parcial com o parecer do Ministério Público. Vencidos, então, os juízes
Joana Sarmento, doutora Taliba Albuquerque e doutor Francisco Guimarães. Peço pregão do próximo processo. Ação de investigação judicial eleitoral número 0601 594. O secretário ao lado esquerdo da doutora faz a leitura do documento que segura em suas mãos. Representante coligação Roraima Muito Melhor. Advogado Emerson Luiz Delgado Gomes. Primeiro representado Antônio Oliveira Garcia de Almeida. Advogado Tiago Pires de Melo. Segundo representado Edilson Damião Lima. Advogado Jonas Coleto. Terceiro representado Irã Manuel Gonçalves da Silva. Advogado Fernando dos Santos Batista. Quarto representado, José Raimundo Rodrigues Silva, advogado Marcos Paulo Veloso Oliveira. Quinto representado, Anselmo Menezes Gonçalves, advogado Henrique Keisuke Sadamatsu. Sexta representada, Aline Maria de Menezes Rezende Chagas, advogado Jonas Coleto. Haverá sustentação oral de 15 minutos do advogado Emerson Luiz Delgado, pela representante, do advogado Tiago Pires de Melo, pelo representado Antônio Oliveira Garcia de Almeida, do advogado Henrique Keisuke Sadamatsu, pelo representado Anselmo Menezes Gonçalves, e do advogado Jonas Coleto, pelos representados Edilson Damião e Aline Maria Menezes Rezende Chagas. Bem, eu vou passar a palavra à eminente relatora e, como Vossa Excelência pôde ouvir, haverá sustentação oral pela maioria dos participantes do processo. Então, senhora presidente, eu dispenso o relatório e vamos ouvir a fala do advogado do representante. A doutora Tânia fala. Nesse sentido, eu passo a palavra ao eminente advogado doutor Emerson Luiz Delgado, que terá 15 minutos para a sua manifestação. Agradeço, senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, em seu nome peço vênia para cumprimentar todos os julgadores e julgadoras desta colenda Câmara, aliás, Tribunal Regional. O doutor participa da sessão de forma remota. Nesse momento, eu gostaria de me dirigir diretamente à douta corregedora, senhora presidente, para saber se o voto é no sentido do parecer ministerial, porque se assim for, eu vou dispensar a sustentação e até faculto que o julgamento seja feito pela emenda. O doutor Emerson é um homem de pele branca, cabelo escuro e social, Emerson. Veste um blazer preto. De fato, Vossa Excelência está adiantando o meu posicionamento final nesse voto. A doutora Tânia fala. Como estão todos interessados em fazer uma longa sustentação, eu deixaria a Vossa Excelência falar e depois anunciaria antecipadamente o resultado da ação nesse sentido, no sentido do parecer do Ministério Público. Bom, sendo assim, tendo antecipado a decisão que vai ser proferida pela relatora, eu vou dispensar a sustentação oral e faculto o julgamento pela emenda. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Bom dia. Obrigada. Eu vou conferir a palavra aos demais que farão a sustentação pelos representados. Se ainda há interesse, né? A doutora Tânia fala. O advogado que fará a sustentação oral, sentado à frente da mesa, pede a palavra, porém está sem microfone. Se dirige ao palanque à frente dos juízes. Fique à vontade, se é uma retratação com alguém. Eu espero que não seja comigo, porque o senhor não me chamou de feia. Feia eu não sou. Eu tenho que me retratar em relação aos cumprimentos. Na primeira sustentação oral, no cumprimentei o eminente procurador regional eleitoral, Alisson Marugal, os servidores na pessoa talvez o decano aqui dessa casa, o Elísio, e dos advogados na pessoa dos advogados do Dr. Joelson Dias, Henrique Keisuke e Jonas Coleto. Era só isso, desembargadora. Muito obrigado. Pois não. Isso faz parte, aproveitando, já que eu comecei a descontrair Vossa Excelência, isso faz parte da nossa ansiedade. Isso aí é um desafio cruel. Pior ainda quando tem uma câmera na nossa frente que você não sabe para onde vai. Eu não raro aqui, eu passo por cima de todo mundo, porque eu quero terminar meu julgamento. Aí nós começamos com aquele horror de mesura e vai... Aí pronto, a doutora Tânia fala. Se eu começar a fazer tudo isso, no final não sei mais nem o que eu estou fazendo aqui, né? Além de que, né, agora virou praxe isso. Então, a gente vai num evento do direito, e excelentíssimo senhor fulano de tal dos Anzóis Pereira. Ajusta o microfone à altura do seu rosto. E a senhora... Então, você cansa o teu ouvinte. E aqui a gente tem isso, essa
ansiedade que Vossa Excelência se penitenciou aí, eu todos os dias, quando eu vi, nem peço vênia para divergir, nem peço nada, porque na verdade é a minha Por trás da posição desembargadora, e assim em vai. destaque Então, a bandeira do Brasil. Mas ensaie antes, vá para frente do seu espelho e venha na paz. Está tudo certo, ninguém aqui... Dentro dessa linha de um teatro ao vivo, né? A gente está aqui, mas diferente do teatro, a gente não ensaia. Diferente do teatro, a gente não tem como, né, fazer de novo, fazer recorte. Lá na peça de teatro, as pessoas ficaram horas e horas ensaiando e, ainda assim, pode cometer algum equívoco. Aqui, não, a gente está ao vivo e a cores. E eu disse para o meu filho, antes de sair de casa, meu filho de 10 anos, ele disse, ele quer ser youtuber, né? Eu digo, mas, meu filho, você pode ter uma profissão e ser youtuber. Por exemplo, a mamãe tem uma profissão e é youtuber. Eu agora vou para o YouTube. Aí ele disse, não, mas eu não quero ser esse tipo de youtuber que não ganha dinheiro. Todos riem da fala da desembargadora, sentada ao centro da mesa. Ele ainda arrematou melhor, né? Não, eu quero ser youtuber que não ganha dinheiro. Bom, enfim... Vossa Excelência ganha o salário, diga para ele, né? O que eu queria agora, para fazer as minhas anotações aqui, até para facilitar a vida do nosso secretário ao redigir a ata, não haverá sustentação oral por nenhum dos representantes das partes, é isso? Ok. Então, eu vou ouvir o Ministério Público. Senhora Presidente, considerando já a manifestação, a antecipação do voto da eminente relatora, eu ratifico o parecer. Fala o procurador regional, sentado ao lado da desembargadora. Então, agora sim, a palavra com a na toada. Eu já rejeitei as preliminares. Gente, vocês têm exagerado muito nisso. A doutora Tânia fala. Também, igual excelentíssimo senhor, fulano, tal. Preliminar de NEF, preliminar de legitimidade. Está todo mundo envolvido, né? Ninguém é inocente. No final, se a gente conseguir fazer o nexo, acontece. Se não conseguir fazer o nexo, né, das coisas, então, eu afasto as preliminares de inépcia e legitimidade passiva de causa. As pessoas realmente têm relação com o fato apontado na exordial. Então, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu estou afastando as preliminares. Em discussão, o voto da eminente relatora que afasta as preliminares de inépcia e de ilegitimidade da parte. Alguma divergência? Não havendo, anuncio o resultado. Unanimidade. A amizade do chefe do Poder Executivo, senhor Antônio Denário, com Sander Frasco Salomão. A doutora Tânia fala. E o reduzido lapso de tempo entre o pagamento efetuado e a data do primeiro turno, houve uma transferência no valor de 22 milhões, né, que, como disse aqui, levantou a suspeita de que esse seria um valor transferido para custear a eleição, né, ainda no seu primeiro turno. Enfim, pedido de quebra de sigilo bancário, as ações por possível irregularidade nesse pagamento tramitam na Justiça Comum Estadual e não houve, né, a demonstração da conexão, né? Então, tudo que dá para chorar, dá para rir, mais ou menos assim. Então, não conseguimos, né, fazer nenhum link entre uma coisa e outra, e ressaltando que, embora a parte autora tenha efetuado o pedido de afastamento do sigilo bancário e fiscal dos beneficiários do pagamento, eu acabei por indeferir essa diligência exatamente por falta de nexo. E, no final, né, considerando... Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Que não há elementos concretos, embora possível de se imaginar, e incapazes de comprovar os ilícitos alegados, normalmente quando o autor expõe que o possível abuso de poder e suposta compra de voto levado a efeito pelos investigados baseia-se em fundadas suspeitas. Então, realmente não existe elementos concretos para que a ação seja julgada procedente, e, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu estou julgando improcedente a presente demanda.
ação de investigação judicial eleitoral. Em discussão, o voto. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. E não havendo a Corte Eleitoral à unanimidade, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral em consonância com o parecer do Ministério Público. Peço pregão do próximo processo. Recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral. O secretário ao lado esquerdo da doutora faz a leitura do documento que segura em suas mãos. Francisco de Assis Guimarães Almeida. Primeiro recorrente, James Moreira Batista, advogado Joelso Costa Dias. Segundo recorrente, Francisco Servolo Barbosa, advogado André Ribeiro de Souza. Terceiro recorrente, Evânio Ribeiro Cavalcante. Quarto recorrente, Flamínio da Silva Bento, advogado Rodrigo Cândido da Silva Nunes. Recorrida, promotoria da 4ª Zona Eleitoral. Haverá sustentação oral de 10 minutos do advogado Joelso Costa Dias pelo recorrente James Moreira Batista e do advogado André de Souza por videoconferência pelo recorrente Francisco Servolo Barbosa. Eu passo a palavra ao eminente relator. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora corregedora, vice-presidente, demais colegas que compõem esta corte, doutor João Nascimento, doutor Luiz Alberto, doutor Ataliba, doutor Felipe, excelentíssimo procurador regional eleitoral, doutor Alisson, excelentíssimos advogados aqui, doutor Tiago, doutor Henrique, doutor Joel, demais advogados e advogadas que nos assistem via YouTube, de forma virtual, servidor da Justiça Eleitoral, saúde sul na pessoa do nosso secretário Elison, nosso convênio de Instituto Tiago, nosso decano. Presidente, caros colegas, foram distribuídos estes autos há poucos dias, são os autos muito complexos, com questões de preliminares e de mérito, que merecem uma análise. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Para se ter uma ideia da complexidade, o juiz de primeiro grau levou cerca de 3 anos para julgar o feito. Eu recebi o processo há cerca de 20 dias, portanto, não teve um tempo razoável para uma análise propriamente dita do caso. Não obstante, o satisfatório apoio recebido da assessoria jurídica e também, muito embora eu tenha me esforçado ao máximo no pouco tempo que tive para estudar o processo, ainda não estou seguro para julgar tão complexo feito eleitoral. Sem olvidar que a Carta Magna Federal estabelece a duração razoável do processo, seu artigo 5º, inciso 78, pondero que a questão... Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Envolve temas que diz respeito à soberania popular e à rigidez das eleições, consequentemente ao Estado democrático de direito. Portanto, a decisão deve ser bem ponderada e precisa, buscando o acerto e a implementação do bom direito. Assim, retiro o feito de pauta de julgamento, esclarecendo que, desde logo, que farei esforço para proceder ao julgamento no mês de fevereiro do próximo ano, pedindo excusa ao doutor Joel e aos demais advogados que realmente se prepararam e estiveram aqui para fazer a sustentação oral. Doutor Francisco, obviamente, eu, como na qualidade de presidente, devo respeitar as suas argumentações. No entanto, quando Vossa Excelência fala em duração razoável do processo, nós estamos há mais de 3 anos e meio das eleições em que esse processo envolve, né, esse processo é da Meta 4. Infelizmente, eu venho pedindo a Vossas Excelências que tenham atenção aos processos de Meta 4, e o adiamento desse julgamento implica num prejuízo para o tribunal enquanto Meta. Eu não sou a relatora do processo, mas eu trouxe o voto escrito. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Desde que soube que esse processo seria pautado, eu fiz o voto e ele tem todos os elementos, enfim, em que pese a matéria que é trazida, o processo pode ser robusto em termos de provas, etc., mas ele é viável de análise. Como eu disse inicialmente, eu respeito, mas eu não poderia deixar de registrar que esse adiamento irá impactar
a meta 4 deste tribunal. E, enfim. Presidente, com relação à questão do cumprimento da meta 4... O doutor Francisco pede a palavra. E o processo será sobreestado e, hipótese alguma, influenciará para cumprimento da meta. Entendeu? Então, havendo sobreestamento, eu já justamente conversei com a assessoria no sentido de fazer sobreestamento e, a partir do momento que é feito o sobreestamento, entendeu? Ele está fora do cumprimento da meta. Quero dizer a Vossa Excelência também que nós reiniciamos os julgamentos de processo a partir do dia 21 de janeiro. Nós já vamos retomar as sessões de julgamento e peço, então, solicito que Vossa Excelência faça a inclusão o mais rápido possível, porque nós temos que considerar que pode haver intercorrências como embargos, pedidos de vista, enfim, que estendam um pouco mais, e estamos a menos de pouquinho mais de um ano da próxima eleição, mas se considerar a data da eleição, menos de um ano da próxima eleição. E esse processo da eleição anterior municipal. Nesse sentido, é meu pedido, como presidente dessa corte, que a Vossa Excelência envie todos os esforços para que possa pautar esse processo o mais rápido possível. Presidente, inclusive eu já vi essa questão com relação à inclusão do mês de janeiro, entendeu? O problema é que eu tive conhecimento vai ficar muito imprensado, entendeu? Mas o que depender de mim, com certeza absoluta, plena, será incluso na pauta do mês de janeiro, tá? Sem nem... Não há outros processos. Então, o processo foi retirado de pauta. Não havendo outros processos em pauta, e aqui, em nome da Corte, quero pedir vênia ao eminente advogado que faz menção a um dos advogados participantes Roraima sentados à frente. Para a sustentação oral. Tive a oportunidade de recebê-lo por videoconferência ontem e espero que sua estada, como eu disse ontem, seja agradável, e Roraima é um local muito agradável. Além do seu trabalho, que o senhor também possa ter alguma assessoria dos seus colegas advogados para que o senhor também encontre alguma diversão aqui até o seu retorno. Permita-me, a Corte, senhora presidente, saudar a todas, a todos em seu nome. O advogado que não fará sustentação é um homem de pele branca, cabelo escuro como algumas mechas grisalhas. Usa toga e um óculos. Nesta terra, dizer da minha satisfação, que foi conversar com os magistrados, as magistradas, entregar o memorial e agora, mais ainda, a satisfação de saber que voltarei muito em breve para a continuidade desse julgamento. Muito agradecido mesmo, senhora presidente. Obrigada. Eu faculto a palavra aos membros da Corte. A doutora Andreive está nos ouvindo, doutora Andreive? Quero saudá-lo. O doutor participa da sessão de forma remota, tendo sua imagem projetada no quadro branco. Eu queria aproveitar a oportunidade também, agradecer à Corte, cumprimentá-los a todos, cumprimentar a Vossa Excelência, desembargadora Tânia, o advogado é um homem de pele branca, usa um terno escuro e está em um escritório particular. Da Corte e o eminente relator, cumprimentar também os nobres advogados locais, doutor Joelson, que é meu mentor aí desde a época dos estágios. Eu vejo também os colegas doutor Henrique e doutor Emerson, em nome de quem também cumprimento todos os colegas locais, agradecer e desejar aí à Corte e a todos os senhores um bom trabalho, um bom recesso também para descansar. Muito obrigado. Faculto a palavra para assuntos administrativos. Nós estamos na reta final. A doutora Tânia pede a palavra. Vossa Excelência já fez as pré-eleções devidas e eu gostaria aqui de registrar minha alegria de ter cumprido, né, com a tarefa no que diz respeito à meta 4. Trouxe hoje a julgamento uma AIGE misturada com AIME e outras coisas mais. Que aqui olha atentamente para os papéis à sua frente. Não ter uma regra, um procedimento. Jesus, tem hora que a gente não sabe aonde se esconder para não levar o tiro, né? Porque é uma coisa assim louca, mas com boa vontade, né? E aproveitando do talento dos nossos assessores, que são bem
especialistas na matéria, nós chegamos aqui e passamos uma chuva, mas eles estão aqui desde sempre. Então, isso nos dá uma certa tranquilidade, né, quando a questão se apresenta um pouco mais complexa. Então, eu gostaria, né, sendo essa a nossa última sessão presencial, a agradecer, né, o trabalho de cada um de nós, né, o apoio dessa meninada aí, que está ainda cheia de energia e gás, de quem eu pego o máximo que eu posso acolher, porque uma pessoa na minha idade, ela precisa de energia de todo lado, porque ainda estando aqui nessa corte, né, o que eu sinto na minha casa parece que tem aquelas forças oculteóricas. Faz contato visual com os participantes à mesa. Parece que estão batendo folha de lá, e eu apanho, né? Então, assim, eu, junto desses meninos, estou vendo ali o pobre doutor Henrique, faz a hora que dorme. Não sei exatamente se ele está sendo exaurido, que nem eu, às vezes, por essas energias. Né? Ela não vai acordar hoje, ela vai acordar, de que eu sou teimosa, eu acordo, eu não durmo de noite, enfim. Brincadeiras à parte, muito obrigada. Que não falte disposição para nós, para a convivência no ano vindouro. Que esse seja um Natal realmente de encontro, de preparação, de compreensão, de lembrança realmente daquele que pregou o dom da festa, né? Vamos amar, vamos desapegar, no final não se leva a nada. Fazer o bem não exige necessariamente que eu seja o top 10, que eu esteja no topo da onda. Tem muita coisa que a gente pode fazer uns pelos outros, né, que estão ali mais em volta, e a gente está buscando aquela notoriedade toda, aquele destaque. Então, que seja um Natal de reflexão nesse sentido, e que a gente venha no Ano Novo, que é igual dieta, né? No Ano Novo, tudo vai mudar. Segunda-feira eu vou fazer dieta, enfim. Mas que seja, né, que haja em nós esse momento de reflexão e preparação realmente para uma mudança de atitude, para a gente ter resultados diferentes, por trás da desembargadora, ter a vida em destaque mais tranquila, a bandeira do Brasil. Porque no final, gente, naquela caixinha, às vezes, não vai nem de cueca, doutor Tiago, vai de fraldão, né? Vai de fraldão. Então, assim, é uma correria, uma busca incessante, né, que a gente não vê nenhum sentido, porque a gente já nasce morrendo, né? E no apagar das nossas luzes a gente vai estar nascendo. Eu acredito nisso, né? Mas a despedida dessa matéria aqui é a mais triste. Alguns vão chorar, nossa, era tão bom. Não vão dizer isso de mim. Mas era tão linda, né? Como meu pai disse, já nasci fofa, né? Quando a gente tem sorte, né, as pessoas vão lá dizer alguma coisa boa da gente. E, às vezes, nem isso a gente tem. Por quê? Porque a gente passou uma vida inteira correndo atrás do nada para o nada, que a gente não vai levar mesmo, e perdeu o tempo de amar como Jesus amou, de falar como ele falou, de cantar como ele cantou. Tem uma enquanto fala, que diz assim, faz contato visual com os participantes à mesa. Muito dos nossos pesos, né, e da nossa ganância, e da nossa arrogância. Então, que nesse Natal a gente faça aí algumas reflexões e volte para o Ano Novo, né, apesar de que a gente ainda tem 2 sessões, não é isso, presidente? Virtuais? Virtuais, sim. E vamos voltar em janeiro aí com muito gás, e o doutor Henrique vai dormir nesse período de recesso, que ele vai chegar bem disposto. Obrigada, presidente. Apenas para saudar também os meus mais novos amigos de Roraima, querido amigo doutor Tiago Melo, doutor Henrique Sadamatsu, saudar também o doutor Andreive, que tanto colabora comigo nesta causa. Não poderia deixar de saudar os colegas advogados que também me acolheram neste estado. Muito obrigado e, claro, os votos de muito boas festas e merecido descanso a toda a corte. E um feliz 2024. Muito obrigada. Obrigada.
Doutor Henrique, o senhor foi citado, não é? O senhor foi citado e o senhor quer... Ô, doutor Henrique, acordou? Vossa Excelência acordou? Direito de réplica, não é isso, doutor Henrique? O doutor Henrique levanta-se da poltrona e ocupa o palanque. O doutor Henrique é um homem de pele branca, cabelo curto e escuro, veste toga e usa óculos. Fala olhando diretamente para a mesa central. A doutora Tânia dessa forma, e ela sabe que eu tenho um grande carinho por ela e não é de hoje. Olha, conheço, acho que desde quando eu cheguei, né, doutora Tânia? 1997. Mas eu queria lembrar só o seguinte, eu posso até fechar os olhos, mas eu estou muito bem acordado. Não assim dizia o desembargador Robério, eu não estou dormindo, eu estou concentrado. Eu não deixo de ouvir nada das importantes palavras de todas as autoridades. Me permita só fazer uma parte, eu pensei que Vossa Excelência tinha apagado. Aí o Tiago... Henrique, digo, meu Deus, apagou, porque aqui eu já acudi gente desmaiando, passando mal em outras eleições. A doutora Tânia fala. Eu já estive nesse plenário com a senhora acudindo gente até em briga, doutora Tânia, acho que a senhora lembra disso. Mas, brincadeiras à parte, eu só gostaria aqui de desejar um Feliz Natal a todos. Tive a grata satisfação hoje de conhecer o doutor Joelson Dias pessoalmente, já o conhecia dos votos enquanto ministro do Colenda TSE, já conheci de suas obras, de seus artigos, e até também aqui já mandei até uma foto aqui de lembrança lá para o nosso colega doutor Andrei, também meu querido colega, né? E, no mais, nas cadeiras vermelhas ao fundo, alguns espectadores sentados. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos nós. Muito obrigado. Obrigada. O doutor Francisco pede a palavra. Presidente, quero aproveitar o ensejo também para desejar um Feliz Natal a todos os juízes, estendido aos seus familiares, advogados, servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Natal com muita saúde, muita felicidade, muita harmonia, paz, e que o ano 2024, que se aproxima, seja um ano de muitas realizações, que as coisas boas conquistadas neste ano que está prestes a cessar, duplique, triplique, e as ruins desapareçam para sempre. Saúde e saúde para todos nós. E, presidente, aproveito também este momento para parabenizar Vossa Excelência, consequentemente todos os membros desta Corte, pelo brilhante e valoroso trabalho realizado neste ano de 2023, buscando a cada dia dar cumprimento à meta, buscando a cada dia dar cumprimento à celeridade processal, e isto contando com apoio incondicional da assessoria jurídica de todos os servidores desta casa. Parabéns também a todos. Obrigado, presidente. Mais alguém queira fazer uso da palavra? Assim, como a desembargadora Tânia, por ser a última sessão presencial, a presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Eu não poderia deixar de me manifestar, não com a graça dela, mas com muita alegria e muita gratidão no meu coração. Eu quero dizer aos senhores que foi uma honra estar nesse plenário, nesta mesa com os senhores. E, além de alguns momentos divertidos, como o de hoje, nós estamos aqui, passamos por aqui por esse período de 2 anos e aprendemos muito. Com certeza, todos que passam por aqui saem daqui mais sabidos. Nós saímos daqui aprendendo muito com esses que estão aqui. Então, que bom que, se todos que vêm para este tribunal, eles têm a humildade suficiente para saber que o conhecimento está com os nossos assessores, colaboradores e com os advogados que já militam aqui na seara eleitoral. E, nesse sentido, então, a minha fala de gratidão, porque é muito difícil estarmos, ao mesmo tempo, no Tribunal de Justiça Estadual, mantendo a nossa jurisdição em dia e estar aqui tratando de assuntos novos que não fazem parte do nosso dia a dia. Sem a ajuda deles,
muito pouco, ou talvez nada, a gente pudesse contribuir aqui no sentido de fazer justiça ou de manter a rigidez das eleições ou a vontade popular. E, falando em gratidão, eu quero mencionar mais uma vez que foi o trabalho de vocês, esse trabalho Enquanto que eu fala, sou obrigada a cobrar e puxar a orelha muitas vezes, enfim, de assessores, servidores, colaboradores, advogados, Ministério Público, que nos levaram ao reconhecimento do selo diamante pelo CNJ. E quero muito estabelecer isso como um plano, uma meta para 2024. Que cada um dos senhores tenham dentro do coração de vocês esse sentimento de pertencimento a um tribunal que foi reconhecido pelo Judiciário Nacional, o CNJ, como um tribunal diamante. Isso é de vocês. Eu só estou aqui passando uma chuva. E aqui eu falo olhando para os meus assessores, olhando para as pessoas que trabalham aqui, principalmente aqui também o nosso secretário. É de vocês. Ter uma sociedade que olhe para vocês e que, quando fale do Tribunal Regional Eleitoral, fale como um tribunal sério, um tribunal célere e um tribunal no qual eles possam confiar. Porque, mais do que o Judiciário Estadual, nós, Tribunal Regional Eleitoral, somos o que temos maior evidência por causa da escolha dos nossos representantes. Então, nós temos que ter a confiança e a confiabilidade da sociedade para que esse resultado seja respeitado. Então, tenham essa certeza no coração de vocês. Faz o resultado contato visual com os participantes de vocês. à mesa. Vocês ficam. A gente só está passando por aqui. Então, agradeço desde os servidores que estão aqui na prestação de serviço, atrás das câmeras, nos ajudando com o café, com a água, com a limpeza, até os que estão aqui no julgamento na ponta dos processos judiciais que envolvem as eleições. É muito satisfatório para mim ter passado por esse momento, ter representado vocês lá no recebimento dessa conquista. E já que nós estamos falando de sabedoria, de conhecimento e de planos, já que estamos numa reta final aí de virada de ano, eu tive hoje uma palavra muito linda e eu, mais uma vez, quero repetir a vocês que eu respeito todas as religiões, todos os credos, mas não vou deixar de professar a minha fé, no sentido de que, hoje, pensando exatamente em planos de 2024, eu recebi um provérbio que tem muito a ver com o que nós estamos falando e gostaria de propor um exercício a todos vocês para 2024, que diz, em Provérbios 16, lindo mesmo, e se os senhores me permitirem ler, se não for desrespeitoso com nenhum dos senhores, ele diz que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios, para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nesse sentido, eu proponho que os senhores lá, senhores e ele, consagrem a ele os seus planos para 2024 e eles serão bem-sucedidos, como está proposto aqui no versículo 3.
E com essa fala eu quero me despedir dos senhores. Foi uma honra, como eu disse antes, um prazer enorme poder atuar mais uma vez na Justiça então faz a leitura da pauta à sua frente e contar e encerra com pessoas a sessão. tão gentis, tão educadas e tão respeitosas, mas principalmente tão comprometidas com o trabalho, como eu tenho visto aqui no dia a dia. Declaro encerrada esta sessão, desejando a todos um excelente final de ano, com saúde, com prosperidade, com paz e harmonia, e convoco para o dia 13 de dezembro na forma virtual, pelo PJE, a partir das 10 horas da manhã. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro.